Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti. Somente a ti. Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti. Somente a ti, Jesus. Aplauda ao Senhor. Glorifique a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Se assente. Obrigado, queridos. Louvado seja Deus. Sino, um hino que fala muito ao meu coração. Que fala em louvar a Deus, não importam quais sejam as circunstâncias da vida. E às vezes podemos estar cercados por circunstâncias muito difíceis, muito complicadas. Mas, ainda assim, você pode louvar ao Senhor. Ainda assim, você pode bendizer ao Senhor. Porque as circunstâncias difíceis, complexas, não dizem quem você é. Não dizem quem é o teu Deus. Elas apenas são um momento. Nós vamos falar disso, que vem sobre a nossa vida. E nós, claramente sendo ajudados pelo nosso Deus, guiado por Ele, certamente vamos vencer. É este o propósito do Senhor na nossa vida. Nós cantamos aqui, só tua graça me basta, e tua presença. A graça e o favor de Deus é o maior bem que você tem. A graça, o favor imerecido que vem sobre a nossa vida é o seu bem maior. Paulo estava falando, dizendo, pedindo ao Senhor que Ele tirasse o espinho da carne. Mas Jesus vai lhe dizer, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. A minha graça é o que você precisa. A minha graça é o que faz toda a diferença. Porque esta é uma grande realidade da nossa vida. Nós precisamos do favor de Deus. Porque onde Deus quer nos colocar, por mais que nós tenhamos as nossas habilidades, os nossos talentos, por mais que venhamos a trabalhar muito, por mais que possamos fazer, por mais que tenhamos as famosas conexões, o networking, assim que fala, por mais que tenhamos todas essas coisas, elas só podem nos levar até um determinado ponto. Elas são bênção, fazem parte da nossa vida e são importantes. Mas essas coisas só podem nos levar até um determinado ponto. Aonde Deus quer colocar você, aonde Deus está querendo colocar você, exige graça, exige favor da parte dele, para que isto seja uma realidade. E você é filho, quantos são filhos aqui? Todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Você é filho, e por ser filho, o pai favorece você. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Tem o filho do vizinho, o filho do outro vizinho, mas qual o filho que você favorece? O seu. E o nosso Deus Pai, tem favor para nós, tem bênção para a nossa vida. E Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe qual é a nossa condição e Ele quer nos levar muito mais longe. Para que isso seja uma realidade, diga assim, eu preciso do favor. Quando você passeia pela palavra de Deus, você vai ver muitas pessoas que alcançaram posições, que alcançaram de Deus coisas poderosas. Mas, quando você vai lendo, você vai entendendo que todas essas coisas aconteceram por causa do favor de Deus. Esther, por exemplo, era uma moça que eu acredito que nunca tinha sonhado em ser rainha. Ela nunca tinha pensado que um dia seria rainha. Não vou entrar nos detalhes, mas um dia o rei vai fazer um concurso de beleza, onde várias mulheres, de vários patamares, iriam se apresentar diante do rei. E aí a gente pergunta quais eram as chances dela conseguir passar, dela conseguir ser escolhida.
né? Eu não sei quantas mulheres estavam lá, mas eram muitas. Então certamente, talvez as chances dela, no que dependesse só dela, seriam muito poucas. Mas Deus tinha algo para a vida dela que ela nem sonhava. Porque dentre todas aquelas mulheres que passaram diante do rei, quando ele bateu o olho em Esther, ali permaneceu. O coração dele deve ter acelerado, como quem diz, é essa daí que eu vou escolher. Então Esther, para chegar aonde chegou, ela chegou por causa do favor de Deus. Ela tinha suas habilidades, o seu conhecimento, mas isso não era suficiente para levá-la ao lugar em que Deus queria colocá-la. Então ela precisou do favor de Deus. José é um outro grande exemplo de um homem que tem um sonho. Deus lhe dá um sonho de que ele seria grande, de que Deus, aleluia, o colocaria num nível superior. Mas ele passou por tantas coisas que sempre estavam dizendo para ele assim: você nunca vai chegar. Ele teve problemas na família, ele foi vendido como escravo. E me antecipando um pouco a mensagem, quem olhava para ele, talvez pudesse lhe perguntar: ô José, cadê o favor de Deus na sua vida? Cadê o favor? Cadê o sonho? Olha como você está, olha a sua situação. Mas Deus foi encaminhando as coisas de uma tal forma que José foi sobressaindo antes mesmo de chegar neste posto elevado que Deus tinha para ele. Porque a palavra vai dizer: Deus era com José, e Deus lhe dava favor aonde ele estivesse. É como se eu dissesse para você que aonde José tocasse as suas mãos, Deus trazia favor. É como se o trabalho dele se sobressaísse em relação a qualquer outro, por causa do favor de Deus. Tudo o que ele fazia era abençoado, porque Deus era com ele, o favor de Deus estava sobre a vida dele. Então mais uma vez eu te digo nesta noite, se dependesse só dele, será que ele teria chegado onde chegou? Não. Então Deus vai orquestrando tudo de uma forma ao qual, talvez a gente hoje que conheça a história, a gente olha, puxa vida, né? História é difícil, mas ele chegou lá. Mas talvez você esteja tendo uma história difícil, e nessa história você está se perguntando: será que eu vou chegar a algum lugar? Será que Deus tem algo para a minha vida? O que importa para mim e para você é saber que nós temos o favor de Deus e que esse favor está se manifestando na nossa vida. A prova disso é você estar aqui. Isto é favor de Deus. Eu tenho crido que até mesmo, meu irmão, quando eu desperto para orar, é Deus trabalhando na minha vida. Ele é o alfa e ele é o ômega. Tudo começa em Deus. Então até mesmo quando a gente vem para a igreja, é Deus nos impulsionando a estar na presença dEle, para receber aquilo que Ele mesmo preparou. Então diga assim: tudo é Deus. Em algum momento a gente gosta de receber os elogios, né? As pessoas dizendo: puxa, olha onde você chegou. E aí vão dizer assim: poxa, eu vi o quanto você estudou, o quanto você se dedicou, o quanto você trabalhou, tudo o que você fez. Mas você rapidamente vai dizer o quê? Não, foi Deus, foi o favor de Deus na minha vida. E talvez a pessoa diga para você: não, mas não menospreze o seu trabalho, não menospreze tudo que você fez, os seus estudos. Você vai dizer: não estou menosprezando nada. Eu creio no favor de Deus que está sobre a minha vida. Davi é um outro homem também que vai ter o favor de Deus e por isso vai se sobressair. Porque por mais que a gente possa pensar na possibilidade de um menino de pequena estatura derrubar um gigante, as possibilidades ou as chances, humanamente falando, eram mínimas, sim ou não? Mas Davi foi um homem que foi ungido por Deus para ser rei. E Deus como que lhe preparou uma oportunidade. Golias foi a glória de Davi. E Deus era com Davi, por isso lhe dá favor. Com uma espécie de estilingue, uma funda, ele pega uma pedra, 5 pedras, pega uma delas, põe lá, né, gira lá e que acerta certinho na testa do gigante, e o gigante cai. Sabe por que isso aconteceu? Favor de Deus. É tudo para que Deus seja glorificado. Porque um gigante derrotar alguém menor não há glória. Mas alguém pequeno, como Davi, de pequena estatura, sem armadura, sem lança, sem espada, derrubar um gigante, é glória para Deus. E Deus em tudo que faz, Ele busca a glória para Ele, porque a glória é dEle.
Nós somos as pessoas que através das nossas vidas, não só em palavras, mas através do nosso testemunho, vamos glorificar o nome do Senhor. E por isso, coisas que vão acontecer na nossa vida são fruto do favor de Deus. Talvez você fique meio assim quando eu digo isso. Não é que nós somos bons. Deus é bom. Não é que nós sabemos tudo. Deus pode, sabe, conhece, vê tudo. E pode todas as coisas. Deus é por nós. Teve um glória a Deus aqui, eu estou ali, mas tudo bem. Deus é por nós. E se Deus é por nós, o favor dele está sobre a nossa vida. Mas eu preciso crer que o favor já faz parte da minha vida. Que o favor é algo que está comigo. E eu só preciso crer. Mas as situações delicadas da vida muitas vezes me levam a duvidar se o favor de Deus está na minha vida ou não. As situações, as circunstâncias muitas vezes ficam mexendo conosco, trazendo este pensamento que não é nosso, mas é o inimigo que lança sobre as nossas vidas. Será que Deus é com você? Será que Deus está na sua vida? Será que o favor de Deus está realmente fazendo parte do teu dia a dia? E talvez em algum momento você fale, é verdade, será que é isso mesmo? Será que o favor de Deus está sobre a minha vida? Eu conversava ontem com uma pessoa, até falei pela manhã. O que mais nos incomoda às vezes é ver alguém ser abençoado e a gente ter a ideia de que não está sendo. Isso é uma das coisas que mais incomoda, mas eu digo para você que é um grande teste sobre a nossa vida. É quando a gente se alegra por ver alguém sendo abençoado, entendendo o seguinte: Deus abençoou ele. Deus, aleluia, tem ele como filho, mas também me tem como filho. A minha hora vai chegar, o meu momento vai chegar, e Deus vai trazer sobre a minha vida aquilo que eu tanto anseio. Mas até lá, eu vou desfrutando daquilo que ele já está me dando. Teve um amém aqui, mas tudo bem. Eu vou desfrutando daquilo que Deus já está me dando. Porque em algum momento a gente tem a impressão de que Deus não está dando nada. A gente fica com essa impressão porque a gente está tão focado naquilo que quer, que a gente não se apercebe daquilo que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Daquilo que Deus está dando. Quantos acordaram com saúde aqui? Deixa eu ver. E o que é isso? É porque você é bom? É porque você se cuida? Faz parte? Ajuda? Mas é dom de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus sobre a tua vida. Porque quando nós oramos crendo na palavra que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Este é um favor que já está sobre a nossa vida. Então eu creio nessa palavra, trago ela para mim. Talvez você possa dizer, pastor, eu estou com uma dor aqui, há uma enfermidade que está me acompanhando. Creia na palavra de Deus. Receba o favor de Deus sobre a tua vida. E tenha certeza, meu irmão, aleluia, que você vai ter testemunho para contar. Você já tem, sim ou não? Quem tem testemunho para contar aqui? Deus, ele é tão poderoso, Deus é tão tremendo, que Noé também é um outro exemplo da palavra de Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E Deus vai chamar Noé para fazer uma arca. E Noé não era perito em fazer arca. Noé não sabia como fazer uma arca. Então Deus, quando pede alguma coisa para nós, antes ele vai nos dar favor, graça, para que possamos realizar aquilo que ele vai colocar em nossas mãos. Então o favor de Deus já vem sobre a tua vida. Então Noé vai fazer aquela grande construção por causa do favor de Deus. É porque ele era bom? É porque ele sabia? É porque ele era expert em arca? Não, é porque ele teve o favor de Deus. Deus falou, Noé, eu quero que você faça uma arca, mas eu lhe darei todas as condições para que isso seja uma realidade, para que isso aconteça. Então eu acredito que Noé descansou no Senhor, porque ele era um homem que andava com Deus, ele andava no Espírito. Ele andava com Deus, e quando Deus fala com ele, ele tem a certeza de que Deus vai lhe dar todas as condições. E é isso que você precisa ter em mente, que Deus vai lhe dar todas as condições para que você possa fazer aquilo que ele está colocando na sua vida. Isto é favor, é graça do Senhor sobre nós, amém? Daniel capítulo 6. Quantos creem no favor de Deus sobre a sua vida? Vamos ver se eu consigo ser rápido. Daniel capítulo 6, verso 1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E ele designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda.
Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas e os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei Daniel, um dos exilados de Judá: não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram todos os seus ossos. Amém? Glória a Deus. Oremos.
Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, esta é a tua palavra, que ela encontre lugar em nossos corações, Senhor, porque entendemos a importância do teu favor em nossas vidas, Senhor, porque é por causa do teu favor, é por causa, Senhor, aleluia, daquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida, é que nós, Senhor, alcançaremos o lugar que o Senhor tem reservado para nós. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando você lê o capítulo 1 e 2 de Daniel, você vai ver que Daniel é um homem que tem favor de Deus. Daniel é um homem que, em algumas circunstâncias anteriores, vai lá no capítulo 1, verso 8, vai ficar claro que este homem tem favor de Deus sobre a sua vida. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Daniel foi tirado da sua terra para estar num lugar onde ele não pediu para estar. Mas chegando lá, ele toma uma decisão. Eu quero continuar servindo a Deus, mesmo que seja aqui. E agora ele decide não se contaminar com uma comida do rei. E agora ele vai precisar de um favor. Ele vai precisar de algo que faça com que ele não se contamine. E ele vai declarar que vai ser alimentado, por vegetais e água. E ali, quando ele propõe isso, a palavra vai dizer o quê? Que Deus faz com que aquele homem, ao qual comandava tudo, olhe para Daniel e fale, puxa vida, você é um cara legal. Foi isso? Não, Deus deu graça. E este homem vai dizer, bom, podemos até fazer isso, mas você tem que entender que eu estou sobre ordens. E aí, se o rei souber que eu não estou dando esse alimento para você, vão perceber, porque você não vai comer, vai ficar magrinho, raquítico. Falou, não, faça um teste de 10 dias e você vai ver o que acontece. E a palavra vai dizer o quê? Que durante 10 dias, eles foram alimentados de forma diferente dos outros. Eu acredito que os outros esbanjavam, comiam todos aqueles manjares, coisa boa. É como que a gente possa dizer que estavam na churrascaria. Imagine você na churrascaria comendo só salada. É doído, sim ou não? Para quem gosta de salada, só de salada não, né? Hein? Mas imagine você numa churrascaria olhando, só pode comer salada. Difícil, né? Mas aquele homem propõe em seu coração não se contaminar. E Deus, vendo que ele estava disposto a servi-lo, lhe deu graça nesse primeiro momento. Capítulo 1, verso 15. Passados os 10 dias, eles pareciam o quê? Mais saudáveis e mais fortes que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Isso significa dizer que aquilo que Deus está te dando vai fazer toda a diferença. É o favor de Deus que você precisa. É o agir de Deus que você precisa. É isso que vai fazer toda a diferença. Enquanto alguns poderiam olhar e dizer, olha, a melhor coisa é comer carne, é comer churrasco. Outros vão dizer, não é não, cara. Estou comendo comida saudável, olha como eu estou bem, estou tranquilo. Não é? Então foi o que aconteceu. Deus deu graça. Verso 17. Quantos estão me entendendo? Olha o que Deus vai fazendo. A esses 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus deu o quê? Sabedoria e inteligência para que conhecessem todos os aspectos da cultura e da ciência. Isso é graça, isso é favor. Talvez alguém poderia perguntar o que eles fizeram para merecer isso. Porque nós sempre falamos aqui, de alguma forma a gente busca sempre merecimento nas coisas. Mas Deus tem um alvo e tem um objetivo para aquilo que Ele está te dando hoje. Teve um amém, um glória aqui, um glória ali, mas tudo bem. Tudo que Deus está concedendo a você hoje tem um objetivo, tem um propósito. Favor de Deus tem propósito. Entende isso? Então Deus está acrescentando sobre a vida desses homens. Capítulo 2, verso 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Ele vai ter um sonho e vai chamar todos os sábios que estão com ele. Eu quero que vocês me deem a revelação do sonho.
Então qual era o pensamento dos caras? Na hora que ele contar o sonho, a gente fala qualquer coisa. Não é? Na hora que ele contar o sonho, conta para mim como é que foi. E aí a gente dá um diagnóstico, não é assim? Minha esposa fica brava quando eu falo disso, que eu falo, está estudando psicologia, né? E as pessoas têm que sentar e contar o que está acontecendo, não é assim, amor? Então, as pessoas vão estar esperando os sábios que ele conte, né, qual foi o sonho, para que eles possam dar revelação. Mas o que o rei vai fazer? Não vou contar o sonho. Tem que saber qual é o sonho e a interpretação. Diga assim, aí ficou difícil. E no meio de todos aqueles sábios, ninguém ia conseguir fazer isso. Até o próprio Daniel ia dizer, ninguém, por mais sábio que seja, poderia fazer isso. Mas Deus, mais uma vez, vai dar o quê? Favor e graça sobre a vida de Daniel, para que ele possa interpretar o sonho. E dar o seu sentido, o seu significado. Porque isso só acontece Deus dando graça, dando favor. O próprio Daniel vai declarar no versículo 27, vê se é isso. 2:27. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe nos céus que revela os mistérios. Diga assim, existe um Deus que nos dá favor. Existe um Deus que tem favor sobre as nossas vidas. Porque sabe o que o rei mandou fazer? Já que vocês não conseguem saber qual é o sonho nem interpretá-lo, então vai morrer todo mundo. E foram contar para Daniel. E Daniel chamou seus amigos e falou, vamos orar, porque o Deus que está no céu, Ele é poderoso, Ele é grandioso, e Ele tem favor sobre a nossa vida, Ele tem favor para a nossa vida. Ele não vai permitir que a gente morra desse jeito. Então Deus vai dar revelação. Daniel vai interpretar o sonho e vai ganhar um alto posto. Versículo 47 e 49, do mesmo capítulo. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Toda a glória seja dada ao Senhor. Isto é o que precisa estar em nosso coração. Toda a glória seja dada ao Senhor. Daniel vai dizer, só existe um Deus que pode fazer isso. O Deus que está no céu. Só Ele que pode revelar qual foi o sonho e a interpretação. E o que ele foi fazer? Foi buscar do Senhor, crendo no favor que viria sobre ele. Ele não foi orar à toa, ele não foi orar para ter uma chance. Eu vou orar para ver se Deus faz alguma coisa. Não, eu creio que ele orou, tendo a certeza, o favor de Deus vai encontrar a minha vida. O favor de Deus vai nos encontrar. E por causa dele, dos seus amigos que oraram e trouxeram a revelação do sonho, todos os outros não foram mortos. Deus quer usar a sua vida. Deus tem favor para você. Então até aqui tudo bem, nós chegamos no capítulo 6. Porque ter favor de Deus não significa ausência de problemas. Porque as pessoas muitas vezes pensam, então pastor, se eu tenho favor, então eu não tenho problema. E na verdade não é isso. Ter o favor de Deus não significa ausência de problemas, mas significa que os problemas não vão vencer você. Essa é a grande diferença. Aquele que crê, ele não está preocupado com o problema em si, com as circunstâncias que acontecem. Ele tem certeza de uma coisa, os problemas não vão me vencer. Porque eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida. Porque a graça do Senhor está sobre mim. Porque há muito, né, as pessoas pregavam e falavam, bastou você servir a Deus, agora tudo é só vitória, né, que fala lá o hino. Agora é só vitória, só vitória, só vitória. Mas tem crente que está falando de muita luta, muita luta, muita luta. E a gente que brinca, que fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Luta, 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 luta. E a gente se preocupa muito com a luta, sabe por quê? Porque a gente tem medo de não vencer. Nós sempre estamos nessa condição de achar ou de pensar, eu não vou conseguir vencer. Sim ou não? Passa pela nossa cabeça sempre esse sentimento. Eu não quero passar por luta nem por dificuldade, por quê? Porque eu não sei se eu vou vencer, eu não sei se eu consigo. Mas eu te digo nesta noite, não é você. Não é você.
é Deus na sua vida, é o favor de Deus sobre a tua vida, porque o nosso Deus é o Deus que toma a frente de todas as coisas. Então não pense você que por ter o favor, como Daniel estava tendo, que ele não teria problemas, porque o problema vem por quê? Porque pessoas o estavam invejando por causa do favor que estava sobre a vida dele. Esse cara tem muito favor, nós precisamos dar um jeito nele. Como eu disse, às vezes a gente vê pessoas cheias do favor de Deus, coisas acontecendo, visíveis, palpáveis, e a gente fala, meu Deus, mas não dá para dividir um pouco não, porque só para ele e não para mim? Por que ele tem e eu não tenho? Por que o Senhor faz na vida dele e não faz na minha? E Deus dizendo, eu tenho feito tanta coisa na sua vida e você não tem prestado atenção. O que foi feito por você, a palavra vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que morresse na cruz do Calvário por você. E a gente vive esquecendo disso, porque tudo está centralizado na obra de Jesus. Não teve nenhum glória a Deus, mas tudo bem. Tudo está centralizado na obra de Jesus que foi realizada por nós. Ele entregou a sua vida por nós, para que sobre nós estivesse o favor de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Agora Ele nos deu vida para ser uma cambada de derrotado, é isso? Uma cambada de gente preocupada com as lutas. Porque quem faz isso é aquele que não tem o Senhor, que está preocupado com as lutas, com as coisas que acontecem ao seu redor. Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Nós não. Nós reconhecemos, como o próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, filho meu, eu venci o mundo. O que você não podia fazer, está feito. Para que você tenha paz, para que você descanse. Porque quando você para pensar o que vai acontecer com Daniel, a gente já fala muito sobre isso, Daniel não merecia a cova. Apesar de ter o favor não o impediu de ir para a cova. Mas Daniel sabia e conhecia o Deus ao qual ele estava servindo. E por isso nós falamos, você precisa ter intimidade com Deus, você precisa conhecer melhor o Deus a quem você tem servido. Ele é um Deus que vai muito além de dar o que você quer. Ele é um Deus que vai muito além de realizar sonhos. Ele é um Deus poderoso, aleluia, que quer estar na tua vida em todo o tempo. Porque é por causa do favor dele que você vai prevalecer. As lutas não vão parar você por causa do favor de Deus que está sobre a sua vida. Como o favor de Deus que estava sobre a vida de José não fez com que ele parasse no meio do caminho. Deus não quer que você pare no meio do caminho, por isso o favor está liberado sobre a tua vida. A pergunta é, você crê no favor que está sobre a sua vida ou não? Capítulo 6, verso 4. Estou acabando já. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Há no capítulo 9 e no capítulo 10 uma afirmação do anjo do Senhor a respeito de Daniel, dizendo, Daniel, homem muito amado. E aquilo me chamou a atenção. Daniel, homem muito amado. E aí eu fui estudar um pouco a respeito disso, e todos os estudos diziam a mesma coisa. Daniel era amado porque fazia isso, fazia aquilo outro, fazia aquilo outro, fazia aquilo outro. E eu pensei comigo, estava falando com o Ed ontem. Então quer dizer que Deus só passou a amar Daniel depois que ele fez todas essas coisas, é isso? E fiquei comigo, e Deus me levou a Gênesis, perguntando, Valmir, e Adão? O que ele fez para merecer o meu amor? Deus amava Adão ou não? Sim ou não? E o que Adão fez para merecer o amor de Deus? Deus simplesmente o amou. E eu fiquei com aquilo pensando, todos os estudos que eu via, acreditando o amor de Deus a Daniel por causa daquilo que ele faz. Deus nos amou sem a gente ter feito nada. Então o amor de Deus estava na vida de Daniel, e eu creio que ele sempre percebeu o quanto era amado por Deus.
Às vezes a gente fala aqui que você é amado, parece mensagem para novo convertido. Quando você fala que a pessoa que Deus a ama, ela fala, pastor, não tem outra mensagem não? Mas essa é a mensagem que trouxe você até aqui. O amor de Deus pela sua vida. Mesmo eu e você não sendo merecedores, Deus nos amou. E trouxe sobre a nossa vida o seu favor. E como nós vemos, o favor incomoda. E eles estão procurando uma forma de pegar Daniel. E só vão achar um meio naquilo que ele acreditava. Então Daniel era o homem que orava 3 vezes ao dia. E às vezes a gente brinca com isso. Quanto tempo nós estamos orando? Quantas vezes nós oramos? Não, não é para pressionar você. Eu garanto a você, se você orar a Deus pelo menos uma vez ao dia, espero que você ore mais. E coloque o teu coração em toda sinceridade diante de Deus, Deus vai te abençoar. É isso que nós precisamos entender. Porque às vezes nos cobramos tanto, eu deveria orar mais, eu deveria fazer mais, mas parece que esse tempo nunca chega. Sim ou não? Principalmente no final do ano. O ano que vem, quantos prometeram isso? Deixa eu ver. Não ergue a mão não. Não erga a sua mão. Todo final de ano a gente promete que vai servir mais a Deus, sim ou não? A gente faz a promessa, Senhor, este ano eu vou me dedicar mais. Eu vou fazer mais. E a gente não consegue. Então, na verdade, o que você deve fazer? Dependa de Deus. Senhor, eu quero isso. E sei que na minha força eu não consigo. Então me ajude a te servir melhor. Hã? Diga assim, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Daniel agora vai ser lançado na cova dos leões. Há um versículo que nós lemos que o rei até tentou ajudá-lo, mas não pôde, porque há coisas que só Deus pode fazer. O rei gostava de Daniel e quis de alguma forma, eu vou ajudá-lo, mas ele havia assinado um decreto e não tinha como voltar atrás. Mas o que o homem não pode fazer, Deus pode fazer na tua vida. Às vezes nós ficamos esperando conhecer pessoas que podem nos ajudar. Me apresenta para fulano, me deixa falar com ciclano. Não precisa se preocupar em buscar pessoas. Deus vai enviar pessoas até você. Se for assim que Deus quiser agir, se for assim que Deus quiser atuar, Ele vai enviar as pessoas até você. Daniel é lançado na cova. E agora quem olha para esse homem na cova pensa o quê? Vai dizer o quê? Se pudesse ter uma conversa com Daniel, diria o quê? Daniel acho que tinha cerca de 80 anos nessa ocasião. Daniel, passou a vida servindo a Deus. Olha onde você foi parar. Olha o que está acontecendo na tua vida. Apesar de você ter sido esse homem que serviu a Deus, que tinha o favor de Deus, cadê o favor agora? Porque um momento ruim da tua vida, apenas um momento da tua vida não define a sua vida toda. Porque é um momento, foi uma noite para Daniel. Esse tempo de dificuldade vai passar. Ele vai passar, ele não é para a vida inteira. Mas ele não define a tua vida inteira. É um momento aonde você precisa se manter fiel a Deus, crendo no seu favor e na sua graça. Não vai se ausentar de você, não é porque você está passando por isso que vai se ausentar de você a graça e o favor de Deus. Mas esse é o pensamento que muitas vezes o inimigo traz à nossa mente. De que por aquilo que nós estamos passando, não há favor de Deus. Não há graça de Deus. É o que nós poderíamos dizer a Daniel. E agora, Daniel, o que você vai fazer? E agora como vai ser? Porque é muito fácil julgar as pessoas quando elas estão passando por um momento ruim. É muito fácil apontar o dedo para as pessoas e acusá-las quando elas estão passando por um momento de dificuldade. Está vendo aí? É o seu pecado. É o teu pecado, a mão de Deus pesando sobre a tua vida aí. Porque é isso que muitos falam. É isso que muitos vão dizer para você. Está vendo aí? É o teu pecado. Foi o que você fez, por causa do seu pecado você está passando por isso. Porque há muitas pessoas, ou o próprio diabo vem nos acusar no momento da dificuldade. É um momento propício para ele vir sobre nós trazendo acusações. Usando as circunstâncias para dizer, cadê o favor? Você não tem favor de Deus. E por causa dos pecados que cometeu, por isso você está aí.
E há pessoas que vão dizer, sim, Satanás, você tem razão, é isso mesmo. Eu não mereço nada, eu mereço isso aqui. Jó, quando estava no momento de prova, os seus amigos chegaram e o avistaram, e o que eles mais fizeram? Acusaram Jó. Satanás sai de cena. Sabe por que ele saiu de cena? Porque os caras eram tão acusadores que Satanás falou, esses caras aí são melhor do que eu. Eles são tão acusadores que eu não preciso fazer o serviço, eu vou aprender com eles. Porque eles passaram o tempo todo acusando Jó. Está vendo, Jó, a sua situação? É o pecado que você cometeu, Jó. Um deles vai dizer, eu tenho visto isso acontecer de geração em geração, pecou, o que acontece? E chega outro e vai dizer, Jó, de tudo que eu tenho visto, isso aí só pode ser pecado. Os discípulos disseram isso para Jesus, mestre, quando avistaram o cego, quem pecou? Ele ou seus pais? O que Jesus disse? Nem ele, nem os seus pais. Isso é para que se manifeste a glória do Senhor. Mas eles os acusaram Jó o tempo todo. Porque Jó vai dizer uma coisa que muitos até usam, né? Uma hora eu prego sobre isso. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí se instala uma forma de pensar que talvez não seja muito correta. Do ponto de vista de Jó, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Você sabe porque leu a história. Jó não sabia o que estava acontecendo. E por isso Jó está dizendo que Deus tirou. Mas a maneira certa de pensar seria, Deus deu, Satanás tirou e Deus restituiu. Porque Deus não trabalha desta forma. Porque o próprio Jó, durante boa parte do livro, ele vai dizer, eu não pequei, eu não fiz nada. Então se não há pecado, não há juízo. Mas do ponto de vista, ele achou que era Deus. E quantos estão pensando a mesma coisa? No meio de uma circunstância que estão vivendo, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Daniel poderia dizer isso. Eu oro, eu busco 3 vezes ao dia, eu estou na tua presença, sou fiel, faço tudo certo. Por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Mas o certo dizer, Deus permite a prova, sim ou não? Aí sim. Deus permite a prova? Sim ou não? Agora, o que a gente deve se perguntar? Se nós vamos honrar a Deus ou não no momento da prova. Se nós vamos crer ou não em Deus no momento da prova. Se nós continuaremos a pensar, não, o favor de Deus está sobre mim. Mas aqui estão os leões, e agora? Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Deus permite a prova, sim ou não? Sim. E Deus permite a prova para você ser reprovado, é isso? Deus permite a prova para você ser, e a glória será toda? Pastor, mas nós temos que ser provados? Em alguns aspectos sim. Mas Deus permite para que o nome dele seja glorificado. E em meio a toda essa situação que você possa estar vivendo de uma prova na vida, Deus vai te dar as condições para que você possa passar por ela aprovado. Aprovado. Pastor, o que eu faço para ser aprovado? Creia no favor de Deus. Porque em 1 João, capítulo 3, se não me falha a memória, mas não vou lembrar o versículo. João vai destacar mandamentos. Ele vai dizer que o primeiro deles é que nós creiamos em Jesus Cristo. Este é o mandamento do Senhor. Na nova aliança, você deve crer. E tudo que cabia a Daniel onde ele estava, era o quê? O que ele podia fazer? Crer. Apenas poderia lutar com os leões? Poderia matá-los? A única coisa que ele pôde fazer foi confiar em Deus. Mas não espere para confiar em Deus quando não dá mais, quando a circunstância apertou de uma forma que você fala, não tem jeito, agora eu vou confiar. Não, confie em Deus o tempo todo. Confie em Deus o tempo todo, o dia todo, todos os dias, confie no Senhor. Porque Ele tem favor para a tua vida. Eu não sei qual a circunstância que você está passando, o que está acontecendo, pode ser uma grande prova na sua vida. Mas o favor de Deus
não significa isenção de problemas, mas os problemas não vão vencer você. O que se pensava? Uma noite Daniel vai passar na cova. A noite é considerado o momento, o tempo mais difícil. Mas em uma noite acontece tanta coisa, meu irmão. Em uma noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas tinham sido surrados, chicoteados, mas um olhou para o outro e disse: vamos cantar, vamos louvar o Senhor, vamos orar a Ele, vamos buscar a presença dEle, porque Ele está conosco. Em uma noite, Cristo foi traído, mas celebrou a ceia. E em uma noite está acontecendo um grande livramento. Eu imagino Daniel olhando o anjo lá segurando os leões. Puxa vida, Deus é bom, o favor dele está sobre a minha vida. Por que eu preciso do favor de Deus na minha vida? Porque há coisas, há circunstâncias, há situações as quais eu não posso lidar com elas. Sim ou não? Haverão circunstâncias e situações as quais você não pode lidar com elas. Por isso você precisa do favor. Diga assim: eu preciso do favor de Deus sobre a minha vida. Eu preciso do favor de Deus sobre a minha vida. Porque onde Ele quer me colocar, aquilo que Ele tem para mim, é totalmente dependente do favor. Porque há uma distância entre o que nós sonhamos, o que nós pensamos, o que nós queremos e o que Deus quer e aonde Deus quer nos colocar. Daniel vai chegar a uma posição que eu tenho certeza que ele não sonhava, não pensava, não imaginava. Você imagina que Davi, quando estava cuidando das ovelhinhas, estava pensando: um dia eu vou ser rei, vou derrubar Saul e vou ser rei. Você acha que Davi estava pensando nisso? Diga assim: Deus estava. Não, diga com fé: Deus estava. Diga assim: o que você não pensa, Deus está pensando a seu respeito. Aí você vai dizer: pastor, quem sou eu? Olhando para Davi, né? Um cuidador de ovelhinhas malhadas, consideradas as mais baratas ou sem valor. Quem sou eu? Camarada matava leão e matava urso. Se fôssemos fazer um comparativo, de repente alguém que estava cuidando das melhores não fazia isso. O leão e o urso chegavam e falavam: pode levar. Davi não falou: aqui não. Porque esse homem tinha o favor de Deus. O que ele não estava pensando, Deus estava pensando a respeito dele. Há muitas coisas que você não pensa a seu respeito, mas Deus está pensando a teu respeito. Deus tem planos poderosos para você, para te colocar em lugares ao qual você nem imagina. Pastor, quem sou eu? Você não tem ideia do que Deus pode fazer na tua vida, meu irmão. Você não tem ideia do que Deus pode fazer na tua vida. Glória a Deus. Versículo 6, 24. Capítulo 6. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Alguém poderia ter dito assim: o que aconteceu na vida do Daniel foi sorte. Jogaram ele na cova lá, os leões estavam sem fome, por isso não comeram ele. Então foi sorte. Porque muitos tentam explicar o favor de Deus na tua vida. Muitos tentam dar um norte, tentar dar uma explicação: você conseguiu esse emprego aí, foi sorte. E aí de repente vem um emprego e um aumento de salário. Como é que ele vai explicar agora? Então alguém poderia dizer: Daniel, você teve sorte. Deu tudo certo para você e por isso você não foi comido pelos leões. E o que a palavra está dizendo? Que aqueles que não tinham favor foram lançados e antes que chegassem ao fundo, foram despedaçados e estraçalhados até os ossos. Para que fique claro que aqueles leões estavam com fome, sim. Mas Daniel tem o favor de Deus, mesmo estando na cova dos leões. O favor de Deus está sobre a vida dele. Contanto, quando o rei chega: Daniel, o teu Deus, a quem você serve continuamente, poderá ter livrado você. Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e nenhum mal aconteceu comigo. Isto é favor, não é merecimento.
Daniel não era um adestrador de leões para lidar com ele, mas Deus simplesmente enviou o seu anjo para livrá-lo dentro da cova. Eu gosto muito desse texto, porque Deus poderia ter permitido que ele não fosse para a cova, mas de dentro da cova, Deus demonstrou que também lá há favor. O salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temeria, porque tu estás comigo, como que dizendo, o teu favor vai comigo aonde quer que eu esteja. Deus é Deus sobre a nossa vida. O favor de Deus tem propósito para a nossa vida, sim ou não? A coisa que você tem que guardar no teu coração é isso, que o favor de Deus tem propósito. Versículo 26 do capítulo 6. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de... Mas não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Não é o Deus de Elias? Ele está dizendo, o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Agora, com aquilo que aconteceu com Daniel, ou seja, ser livrado de onde for livrado, Deus estabelece um propósito, o nome dele está sendo estabelecido. José, quando teve favor de Deus, esteve como segundo no Egito, ele evitou que muitas pessoas morressem. Esther, por causa do favor de Deus, se tornou rainha e evitou que o seu povo fosse morto. E vários homens e mulheres da palavra de Deus, quando tiveram o favor de Deus sobre a sua vida, foi para que estabelecesse o favor com um propósito. Deus tem favor na tua vida e tem propósito. Se coloque de pé. O favor de Deus é sobre a tua vida, meu irmão. Creia no favor, creia na graça do Senhor sobre a tua vida, porque nós precisamos, aleluia, crer que esse favor está sobre nós, porque Ele nos fez seus filhos. E com certeza poderão haver desafios, situações às quais você não possa lidar, mas Deus te dará favor. E certamente, todas as suas lutas, meu irmão, elas podem vir, mas elas não vão prevalecer contra você, porque existe um Deus que tem te dado favor e graça nessa terra. Deus bendito, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós temos crido num Deus vivo, num Deus que tem feito em nossas vidas, Senhor. Nós queremos no Teu favor, na Tua graça sobre nós. Porque como o Senhor disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Ah, Senhor, a Tua graça é o bem maior que nós temos na nossa vida. Porque diante da graça e do favor do Senhor sobre as nossas vidas, nenhum mal, Senhor, nenhuma circunstância adversa poderá prevalecer contra aquele que tem o Teu favor, Senhor. Assim foi com José, assim foi com Moisés, assim foi, Senhor, com os Teus servos, Pai querido. E não será diferente conosco, porque a graça do Senhor, aleluia, não só se manifestou no Novo Testamento, mas, Senhor, de Gênesis e Apocalipse, a Tua graça tem se manifestado. Por isso Noé construiu aquela arca, Senhor, para que a sua família, com ele, fosse salva, Senhor, para que a partir deles, um novo povo, Senhor, viesse a vir. Ah, Senhor amado, se não fosse o Teu favor, se não fosse a Tua graça em nossas vidas, certamente, Senhor, não estaríamos aqui e nem teríamos conseguido prevalecer sobre tantas coisas, Pai querido. Nós cremos, Senhor, que o Teu favor está sobre nós. E como diz esse cântico, Senhor, é o Teu favor que abre portas para nós. O Senhor está no começo, o Senhor está no fim, o Senhor é o alfa e o ômega, aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, meu Deus. Porque, Senhor, aquela circunstância não prevaleceu contra Daniel. Ele era homem fiel, Senhor, ele estava na Tua presença. Mas o Teu favor se manifestou ali, Pai querido, para que ele fosse livrado. Para que ele se tornasse testemunha, Senhor, de um Deus, aleluia, que quando traz favor, nada pode resistir, nada pode parar, nada pode deter, Senhor, aquele que está debaixo do favor do Senhor. Porque, Senhor, aleluia, que não venhamos a fazer nada confiados na nossa força, mas confiados na força, na graça e no favor que vem da Tua parte. Reconhecemos, Senhor, que não somos merecedores,
mas que é o favor imerecido, Senhor, que está sobre as nossas vidas, Pai querido. Que esse favor continue se manifestando, que a Tua graça, Senhor, continue sobre as nossas vidas, e o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Cremos no Teu favor. Cumpra, Senhor, em nossas vidas o Teu propósito, o Teu querer, a Tua vontade. Que o Seu nome seja glorificado, seja exaltado, em nome de Jesus Cristo. Ah, Pai querido, nós Te louvamos, Senhor, Filho de Davi. Aleluia! Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Aleluia! Na multidão eu clamo o Teu nome, o Teu favor eu vou Alcançar. Aleluia! Filho de Davi, eu sei que estás, sei que estás neste lugar. na multidão eu clamo o Teu nome, o Teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que Abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, Me levanta, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso poderoso Deus. Aleluia. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o Teu nome, o Teu favor eu vou alcançar. Declare: o favor de Deus é o que Abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantas, Não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, aleluia faz o impossível acontecer. se estou fraco, me levantas. Não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus, É o que abre as aleluia, portas pra mim, ou faz o impossível faz o impossível aleluia acontecer. se estou Fraco, me levanta. é o Teu favor sobre a nossa vida, Senhor, a Tua graça, oh, a Tua graça nos basta, Senhor. Santo e poderoso O favor de Deus, o favor de Deus é o que abre as portas pra mim, aleluia faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. maravilhoso, Maravilhoso,
poderoso Deus. Maravilhoso, Maravilhoso, santo e poderoso Deus. maravilhoso, Maravilhoso, santo e poderoso Deus. aleluia. Filho de Davi. Aleluia. Nunca pense que o favor de Deus não está sobre a sua vida. Não deixe que as circunstâncias falem mais alto do que a voz do Senhor que encontra o teu coração. Amém? Saiba que as circunstâncias passam. Foi uma noite. Mas depois dessa noite, Daniel sai daquela cova e o nome do Senhor foi glorificado. Que o nome do Senhor seja glorificado por causa da vitória que já é certa sobre a tua vida, porque o favor de Deus está sobre você. Amém? Nós vamos orar pela Elizabeth, Terezinha, Vanessa, saúde, o Almir, pela Sinira, pelo Cauã, por pessoas que você possa estar lembrando agora, que precisam de uma intervenção do Senhor. Amém? Nosso Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Um Deus, aleluia, que cura, que restaura, que transforma. Então nunca deixe de crer na providência de Deus. Não importa onde você esteja e nem o que você esteja vivendo. Creia, aleluia, na provisão que vem da parte do Senhor. Porque a provisão dele é poderosa para suprir todas as nossas necessidades em toda e qualquer área da nossa vida. Amém? Querido Deus e amado Pai, nós apresentamos diante do Senhor a vida da Elizabeth, da Terezinha, da Vanessa, do Almir, da Sinira, do Cauã e de tantos outros, Senhor, que precisam do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus, aleluia, que pode todas as coisas. Não sabemos, Senhor, exatamente a circunstância de cada uma dessas pessoas, mas o Senhor sabe. Mas não há impossível para ti, Senhor. Não importa, Senhor, que seja, meu Deus, a doença das mais graves. O Senhor é poderoso para curar, para restaurar, para restabelecer. No nome de Jesus, venha sobre essas pessoas, Senhor. Que a tua mão poderosa esteja sobre elas agora, trazendo cura. Que eles recebam saúde, em nome de Jesus Cristo. E o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado, Pai. Nós oramos, Senhor, também te agradecendo por este culto, Senhor. Por mais uma vez podermos estar na tua presença. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos. E nós dizemos: o Senhor é o meu pastor. Se Deus é por nós, agindo Deus. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Tenha uma semana abençoada, cheia do favor, da graça do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, seu trabalho, sua família e tudo o que você for fazer. No nome